Alô! Voltamos após uma longa greve. Uma greve que defende a universidade pública no Brasil. Voltamos, dia 23 de outubro de 2015. Pulando a cerca, mais uma vez. Olha só, pular a cerca por quê? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque do outro lado da cerca é muito melhor a gente ver o outro lado. E pular a cerca por outro lado não tem sacanagem, não tem esculhambação. O que tem? Tem educação, saúde, justiça. Pulando a cerca não é sacanagem, é superação. Olha só, esse nosso programa inusitado não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura. É como a vida. E a gente está de novo aqui na vida, pulando a cerca mais uma vez. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sutoriance, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, e continuou no ar. Eu sou o próprio pulando a cerca. Tenho o maior prazer de pular a cerca. E com prazer é muito mais gostoso, segundo essa equipe que comanda o pulando a cerca. Vamos voltar um pouquinho. Ignácio, mostra o nosso diretor, o Ricardinho. Ricardinho. Agora o Bira. O Pedro. O seu Pedro. O Zader. Pensando, nosso produtor. Aqui, Cartarinão. E aqui do lado, olha só, de cabelo branco, simpático, gostoso, elegante, culto, o nosso convidado de hoje que vai pular a cerca, professor Aníbal Bragança. Pula a cerca, professor! Vai pular a cerca! Pulou! Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa repete a tarde e a noite. Professor Aníbal Bragança é gerente, diretor da EDUF, editora na Universidade Federal Fluminense. Bom dia, professor. Bom dia, caro Daniel. Olha Bom só. dia a toda a equipe. Isso. É um prazer muito grande estar neste programa. Com prazer, mas gostoso. Primeira pergunta. Fez xixi? Fez xixi? Sim, e tomei água também. Acho bom. que estou pronto para ficar mais um tempinho. Eu pergunto, fez xixi é o principal. Fez xixi, está correto. Olha só, Aníbal, você tem que idade? 71 anos. 71. Eu tenho 95. É garoto. É garoto. Olha só, você nasceu aonde? Em Santa Maria da Feira, em Portugal. Portugal. Como é que foi a tua infância em Portugal, na feira? Olha, eu posso dividir minha infância em dois períodos. Até 8 anos de idade, que foi uma infância bem feliz, e depois de 8 anos, meu pai veio para o Brasil sozinho, e eu fiquei com os meus irmãos e minha mãe até os 12. Esse período foi um período difícil. Aos 12 eu vim para o Brasil, junto com minha mãe e meus outros irmãos. A partir daí, a vida foi uma constante luta, com muitas alegrias, com muitos desafios, e eu me sinto hoje um cidadão luso-brasileiro muito feliz. E você veio para o Brasil e morava onde? Em Niterói.
Meu pai já morava em Niterói e eu, desde que cheguei ao Brasil, moro em Niterói, com pequenos períodos em que eu morei em Nova Friburgo e um outro, mas mantendo sempre casa em Niterói, e um outro período que eu morei em São Paulo quando estava lá na USP. E a tua família aqui era grande? Eu tenho 5 irmãos, sendo que deles uma irmã está em Portugal, os outros moram aqui. E o resto da família estava aqui? Não, a minha família mais ampliada continua em Portugal e é uma razão muito grande para eu ter mais alegria em voltar a Portugal para revê-los. Sim, então, e você brincava com as garotas, era esporrento? Não, eu sempre fui muito contido e isso você que é um psiquiatra, um psicanalista, pode ir fazendo um retrato, apesar de que você nem precisa dessas informações para fazer. Mas eu sempre fui assim muito educado e poucas vezes eu fui esporrento. Mas você não brincava de médico? Por exemplo, com as garotas e tal? Eu brincava. Eu brinco de médico até hoje. Até hoje. Com as primas. Eu tive algumas oportunidades e aproveitei poucas delas, mas são inesquecíveis. Ficou vermelho. Uma vizinha. A vizinha? Uma vizinha que era mais velha do que eu e do que o meu irmão mais velho, que é mais velho que eu 1 ano, brincou muito conosco. De médico? De médico também. Que bom. Eu brinco de médico até hoje, que legal. E a tua adolescência? Foi uma adolescência difícil. Eu ouvi um dos nossos colegas aqui dizer que trabalha desde cedo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, ainda em Portugal, nesse período que meu pai estava aqui. Quando completei o curso primário, eu fui trabalhar no escritório de um advogado para tomar conta do escritório e foi onde eu aprendi datilografia, os primeiros rudimentos da datilografia. Aí logo eu vim para o Brasil com 12 anos e aqui eu retomei os estudos, mas logo 2 meses que eu tinha chegado ao Brasil eu comecei a trabalhar de novo. E trabalhei na Federação das Indústrias do Estado do Rio, onde eu fiquei 4 anos, até ir para um banco, o Banco de Cordeiro, onde eu trabalhei 6 anos. Com 21 anos, eu tinha sido já inspetor do banco, gerente do banco, na agência Nova Friburgo, depois na agência do Rio, mas minha vocação para o livro foi despertada quando eu estudei no Liceu Nilo Peçanha, em que eu frequentava a biblioteca pública e ficava com muita inveja das bibliotecárias que tinham tantos livros para ler e eu desejei para mim ter uma situação em que eu pudesse ter muitos livros perto. Pensei em estudar biblioteconomia ou em ser livreiro. Com 21 anos, quando eu era gerente do Banco do Cordeiro no Rio, na Avenida Passos, eu conheci um livreiro português chamado Vitor Alegria, que tinha uma livraria, uma editora chamada Diálogo, e era um livreiro que tinha saído de Portugal por causa de problemas políticos, e ele aqui continua até hoje atuando, sendo que agora está em Brasília, como editor e como um militante político de esquerda. E nós nos associamos. Eu me associei à empresa dele, que era uma sociedade anônima, e a condição era abrir uma filial da Diálogo em Niterói. Na época eu já estudava na Faculdade de Economia da UF, onde eu tinha entrado em 65, e em 66 abri a livraria Diálogo como filial dessa empresa, junto com o Vitor Alegria e outras pessoas. Uma casa bonita, linda. Não, essa livraria, ela ficava na esquina da rua Visconde de Moraes com a rua Tiradentes. Foi a anterior. Passados poucos meses, eu me separei da empresa e fiquei com a livraria em Niterói. E aí eu tive que mudar o nome para Diálogo. Na realidade, o primeiro nome era Encontro. Eu fiz confusão.
A empresa do Vitor era Encontro e depois eu troquei para Diálogo. Isso inspirado num slogan da editora Paz e Terra, que tinha como princípio uma editora ao serviço do encontro e do diálogo. Era uma editora que pretendia unir cristãos e marxistas. E eu aproveitei essa dica e, quando tive que mudar o nome da livraria, mudei para Diálogo. E logo depois, em 68, aí eu, quando separei do Vitor, eu chamei dois amigos, o Renato Berba e o Carlos Alberto Jorge, para serem meus sócios. E em 68, em outubro de 68, nós lançamos a primeira edição da Diálogo, que foi o livro Estado da Revolução do Lênin. Pouco depois, era um período muito difícil, porque já era governo militar, pouco depois teve o AI-5, em dezembro. Acho que o AI-5 é de 5 de dezembro, dia 6 a livraria foi fechada, eu fui preso junto com o Renato e a gente foi acusado de um monte de coisa, de subversão e, enfim, enfrentamos essa dificuldade porque lançamos um livro marxista que nós achávamos que poderia ajudar a derrubar o Estado. Quer dizer, na realidade era uma doutrina marxista, eu coloquei no subtítulo, inclusive, uma doutrina marxista do poder. Era um momento em que a sociedade brasileira ainda acreditava que o governo militar era temporário e que a gente poderia reconquistar a democracia. Na realidade, poucos meses depois do lançamento do livro, houve o AI-5, que foi um outro golpe dentro do golpe que endureceu o regime e, com isso, muito mais gente foi presa, torturada, enfim, aí houve enfim, um ciclo de grande violência na história brasileira. E isso me marcou muito. Até hoje eu me sinto muito feliz de ser editor e ter começado a minha trajetória. Eu tinha, em 68, eu tinha 24 anos, sou de 44, né? E ter começado a minha trajetória como editor publicando o Estado da Revolução do Lênin, numa época em que isso era uma certa temeridade. A gente não tinha muita ideia da temeridade que era, mas sabíamos que era uma contribuição para o debate político da época. E então você estudou economia. E a tua vida em seguida foi uma vida de sucesso. Livrarias, edições. Quem é que não conhece o Aviva, pelo menos aqui em Niterói e no Rio? Olha só, uma vez, vou contar uma história para você. Uma vez eu estava em Roma, estava passeando, numa pracinha. Aí, de repente, o pessoal começou, todo mundo, quem é? Aí tinha duas pessoas passando, todo mundo, aquele barulho, quem é, pô? Aí eu tive duas pessoas. Um estava vestido de padre, o outro era você. Ninguém sabia quem era o Papa, todo mundo sabia que era o Aníbal. Daniel é muito espirituoso. O Papa quem é? Não sei, aquele é o Aníbal. Mas eu entendo essa metáfora sua e me sinto feliz com ela porque eu tive